Fica para enxaqueca. Deus me livre, estamos em Covid, é máscara, distanciamento, álcool gel e não aglomerar. Bom, vamos começar, gente. Boa noite, moçada. Bem-vindos todos. Qual é o número dessa reunião, hein, Lucas? Hein, Lula? Sabemos, Se não me não, né? engano, é a quarta ordinária. Quarta reunião ordinária do Conselho Regional de Cultura. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas à nosso Conselho Regional de Cultura do Guará. Temos hoje uma pauta, vou ler a pauta para vocês. A pautinha estava aqui. Audiência pública, que vai ser agora nessa sexta-feira, 15 horas, estão todos convidados através da Web TV da Câmara Legislativa. Aprovação de data das reuniões ordinárias do segundo semestre. Resposta dos comunicados e e-mails enviados à administração pela gerência de manda os comentários. Os informes. Quem, por favor, tiver algum informe. Ju, Sim. vamos botar 5 minutos para informes. A gente esqueceu. Então, pessoal, agora a gente vai começar com os informes. Quem quiser se inscrever, tá bom? Bom, enquanto o pessoal se inscreve, eu já vou dando o meu informe em relação à Lei Paulo Gustavo. Eu estou na Comissão Executiva Nacional e na Comissão Executiva do DF, na Comissão do DF, Paulo Gustavo. Nós estamos nos articulando, conforme tivemos a reunião, o lançamento do Comitê Paulo Gustavo, na semana passada. Tiramos umas diretrizes de ação com a Érica Cocai, o Fábio Félix e o gabinete da Arlete Sampaio, e determinou que a gente vai fazer um avanço na bancada do Senado, que eu já fiz esse movimento, alguns outros também já fizeram, já, já, já conseguimos que o Reguf e Isalci estivessem conosco, a Leila vai conversar com a gente sexta-feira, a Érica está articulando também, junto com o Fábio Félix e a Arlete Sampaio. Então, a gente está andando firme. Dia 29 de junho, provavelmente, vai ser colocado em votação e a gente tem que mobilizar o maior número possível de pessoas para pressionar os parlamentares, cada um mandar lá para o Senado Federal o seu e-mail, o seu zap, e ajudar a gente a divulgar os flyers que vêm do Executivo Nacional. A movimentação está bem interessante. Era esse meu informe. Mais alguém se inscreveu? O Julimar, por favor, Julimar. Opa, boa noite, pessoal. Deixa eu só pegar aqui umas anotações que eu fiz. Aproveitar para lembrar que, né, que hoje é a última... Hoje não, nessa semana é a última semana aí para as inscrições do FAC, né? Fundo de Apoio à Cultura, até o dia 18. Para a gente aí unir esforços, né? E comunicar que estou recebendo diversos projetos, né? Acho isso bem gratificante, né? Estou escrevendo diversas cartas de anuências aí, mesmo o Teatro de Arena não fazendo parte do FAC Ocupação, né? Tem outras linhas do FAC que permite, né? Então, estou recebendo aí diversos projetos, estamos, né? Recebendo diversos projetos aí, de diversos produtores, tanto da cidade quanto de fora. Eu acredito que teremos aí diversos projetos contemplados. Reforçar, né, a audiência pública do dia 18, mas que já está na pauta, sobre a PPP do CAV, às 15 horas. A gente recebeu aqui também algumas propostas de cursos online. Estou achando bem interessante, né? O TEX vai oferecer um curso de guitarra online. Em breve a gente vai dar mais informações. Estamos recebendo também um curso de teatro online. Informar também do projeto Arte é Terapia, né? Que é um projeto que está acontecendo há quase um mês, com diversos
diversas práticas, né? Yoga, Tai Chi Chuan, Sahaja Yoga, enfim, diversas pessoas aí que estão voluntariamente oferecendo aí essas práticas, né? Diariamente, acontece de segunda a segunda. Eu posso estar passando aqui também os horários aqui, vou tentar passar aqui pelo chat. E amanhã a gente vai receber aqui a assessoria do Leandro Graz para tratar sobre o FAC, né? Sobre o FICA. E aí, mas isso daí já posso falar ali mais para frente ali, que está na pauta também, né? É isso. Pessoal, boa noite, uma ótima reunião para nós. Mais alguém? Bem-vindo aí, pessoal do Circo Atitude. Que honra tê-los aqui, moçada. Vamos lá, então. Honra mesmo. Mais alguém aí, gente, quer fazer algum informe? A gente dá andamento à reunião? Ninguém se inscreveu, Rênio? Então vamos para o primeiro ponto de pauta para Vai lá, audiência Ju, por favor. Então, quem for falar sobre a audiência pública, o tempo de 5 minutinhos aí, tá, pessoal? E no decorrer da fala, quem quiser se inscrever para debater a respeito, só colocar aqui no chat ou levantar a mãozinha. Julimar, você podia entrar aí, né? Aí a Ju é a Lula. Vamos lá. Posso dar a palavrinha rápida? Isso! Manda ver, velho. Então, eu estou aqui sem câmera, pessoal. Peço desculpas que eu estou grudado aqui Estou grudado aqui na tomada. Espera aí, vou tentar ligar aqui. Ixi, tá nem ligando. O Julimar e sua guerra eterna com o celular dele. Vambora, velho. Então, essa audiência pública, né, o Conselho de Cultura solicitou, né, a 2 deputados, né, na realidade a deputada Arlete Sampaio e ao deputado Leandro Graz, para tratar sobre a PPP do CAV, né? A gente sabe que a última audiência foi uma audiência assim, mais para cumprir ali certos protocolos ali, digamos assim, mas a gente pretende fazer falou que tem gente pedindo aí para entrar. A gente pretende fazer um diálogo, né? Um diálogo aí mais amplo com a comunidade, né? O Conselho de Cultura solicitou para a Arlete, que estava com a agenda um pouco cheia, e aí o Leandro Graz comprou aí essa briga, né? Às vezes eu sou colocado aí em alguns grupos, né? Como sendo do governo, né? Existe sempre essa discussão, mas eu, desde o meu primeiro ano, meus primeiros meses, né, eu sempre fui contra, né, essa privatização do CAV e vou permanecer até o último dia do meu mandato, né, porque eu acredito que eu fui eleito pela comunidade cultural da cidade, né, acho que a gente precisa deixar isso bem claro, assim como o Conselho de Cultura, e nosso papel é defender, né, os espaços culturais da cidade, e o Teatro de Arena, a Casa da Cultura, entra e sai, né, da PPP do CAV, é um processo totalmente protegido ali, totalmente. Me sumiu o nome aqui agora. Enfim, a gente não tem acesso, né, a nenhumas informações. Já fiz requerimentos de informação, né? Não tivemos resposta. O Conselho de Cultura já fez também. E aí estamos aí com a bancada aí do parlamento aqui do Distrito Federal, né, para buscar informações, né, para que seja um processo transparente. Afinal, é um dos principais espaços, né, de convivência, né, o CAV, para quem não sabe, significa Centro Administrativo, Vivencial e Esportivo, né? Temos lá o maior teatro de arena de Brasília, né, um dos maiores do Brasil, temos a nossa Casa da Cultura, e a gente vai discutir a questão do descaso, né? Temos a Casa da Cultura antiga, né, e nós estamos pretendendo ocupar, né, e revitalizar o espaço. Inclusive tem uma promessa, digamos assim, de emenda parlamentar para revitalizar a Casa da Cultura antiga, assim como a nova, né? Isso mostra que o que falta na realidade é vontade, né? Vontade política, né? Gerenciamento, né? Para revitalizar aquele espaço e entregar para a sociedade, né? Então, a audiência pública vai ficar debater, né? Com a administração do Guará, com a Secretaria de Esportes, né?
que agora está com o processo de privatização do espaço, e a nossa luta vai ser ferrenha aí para a gente manter, né, esse espaço como um espaço público, né, e o governo e o Estado recuperar, revitalizar o espaço e entregar para a cidade como deve ser. Vai ser agora dia 18, né? Dia 18, às 15 horas, né, maestro? Encerrei aqui. Vai ser online, né? Vai ser uma audiência online. Eu tô achando que a Tripa vai poder concorrer a esse edital também. Boa noite, pessoal. Se vocês estão... Reino se inscreveu? Vamos lá, Reino. Seu microfone está desligado. Fui o primeiro inscrito ou foi o Hamilton? Mostra aqui no chat, foi você, depois é o Hamilton. Tá bom. Bom, gente, é fundamental a presença de todos e a divulgação dessa audiência pública, é estruturante, porque nós sabemos dos interesses econômicos que giram em torno daquele espaço ali, que é um espaço fantástico para a comunidade cultural, que está abandonado propositadamente pelo poder público para poder atender esses interesses. O governo deixou desmontar, deixou a árvore cair em cima do estádio, do ginásio, deixou deteriorar. A gente não deixou o teatro deteriorar-se, que a gente sempre cuidou do jeito que deu, e da nossa Casa de Cultura. Mesmo assim, nós precisamos de manutenção, coisa que não tem. Então, a cidade está abandonada à própria sorte, né? Nós não temos uma administração minimamente que atenda aos interesses da comunidade cultural. Então, eu creio que essa audiência pública é estruturante para a gente poder fazer frente a essa intempérie, esses tempos que a gente está passando, mas que estão melhorando, porque estão vindo vários parlamentares e o Leandro Graça é um dos que nos apoiam nas nossas demandas, e a gente espera a presença de todos lá. É muito importante a gente marcar nossa presença, discutir, ajudar a debater, que esse é um tema candente para a nossa cidade. Se a gente ficar desprovido, vocês imaginem ali um tapume de obras em volta daquele espaço cultural, é ferir de morte a nossa coletividade. Fechando aquilo, todo o acesso, eu nem imagino, isso seria um pesadelo e a gente não pode admitir isso. Então, nos ajudem a manter aquele espaço para a comunidade, lutar com a gente para fazer uma disputa política republicana. A gente sabe das dificuldades que existem em termos de investimento, mas a gente sabe também o quanto que aquilo é precioso para nós, para a comunidade, e como é precioso para quem quer fazer dinheiro com as costas, né, dos outros. Era isso que eu tinha a dizer sobre o tema. Posso me inscrever, por favor. É o Lucas. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui mais uma vez nessa reunião, esse conselho tão aguerrido, né? Um conselho que luta bastante, compra a briga, talvez hoje seja o principal opositor às políticas, ou à não política que é feita na região administrativa do Guará, né? Nós temos um abandono total da cidade. Infelizmente, temos muitos formadores de opinião que, me parece, compartilham o que vem sendo feito, né? Não há sequer qualquer menção atual sobre a atividade ou inatividade da, da administradora, da administração regional, principalmente no que tange a cultura. Não temos tido apoio aí, inclusive de ex-conselheiros, no que tange a manifestação dessa audiência pública. Lembrando que a única audiência pública que tivemos sobre o tema foi puxada pelo deputado Delmácio, né? Em que a comunidade presente toda se manifestou contrário dessa PPP. E nós tentamos articular maiores informações sobre essa PPP, que sempre foi meio secreta, sempre teve imersa a umas questões meio obscuras, a gente não consegue acessar. Então, tentamos, com a deputada
Júlia Lucy, num primeiro momento, essa não demonstrou interesse sobre o tema, não encaminhou as informações que nós solicitamos, então agora o deputado Melo Graça, que também é do Guará, né, tem família no Guará, se prontificou a tocar essa audiência pública, e como nós não conseguimos com a Júlia Lucy, nem com outros deputados, agora nós vamos iniciar aí com o Leandro, acreditando na esperança de que nós vamos ter essas informações de maneira nítida, de maneira que nós possamos consultar, que a comunidade possa saber efetivamente qual é a área que vai ser privatizada, se envolve ou não equipamentos culturais, e se envolve equipamentos culturais, por que o Conselho de Cultura, o gerente de cultura, não são comunicados desses passos, sendo que nós temos uma lei que já é regulamentada nesse ponto sobre a influência, deliberação e análise do Conselho de Cultura sobre temas, equipamentos culturais administrados ou não pelo poder público. Então, é importante ressaltar isso e falar que essa audiência é muito importante que a comunidade compareça, que a comunidade faça sua voz ser ouvida, nesse contraponto, nessa oportunidade de termos aí uma força parlamentar que é um vetor contrário ao que hoje é regido, ao que hoje acontece no Guará, que é essa inadministração. Obrigado. É isso. Temos alguns comentários sobre esse tema aqui no chat, né? Lembrando que a proposta aqui é a concessão dos 35 anos, que o Gilmar colocou, alguns colegas escrevendo pesadelo, de fato, é bastante crítico isso para a comunidade, né? Que sem perceber, perde o acesso à cultura, seus espaços, né? Perde direitos, né? Porque isso é uma garantia constitucional, é bom lembrar disso. Não tem mais nenhuma inscrição. Alguém mais quer se inscrever para falar dessa Eu acho audiência que a pública? Milton está inscrito, querida. Eu pensei que ele estava inscrito, mas na verdade ele deu um bem-vindo aqui. Aliás, ele deu uma boa noite, né, Hamilton? Mas você quer falar a respeito? Não, fui eu que falei ali embaixo dele, me inscrevo, era possível. Obrigado, Ju. Então, vamos dar continuidade. Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre a audiência pública? No decorrer, pessoal, aqui do nosso bate-papo, da nossa reunião aqui com a comunidade, se vocês lembrarem de alguma questão importante que no momento de fala não conseguiu expressar, escreve aqui que a gente considera no final a fala, tá bom? Então vamos dar continuidade. Então agora a gente vai para um próximo ponto de pauta, que é a aprovação de datas das reuniões ordinárias do segundo semestre de 2021. Quem propôs, quiser expor. Boa noite. Boa noite, Lua. Deixa eu sair de perto aqui do outro. Isso. Eu propus essas datas de acordo com o que nós combinamos na reunião anterior. Então, eu selecionei as datas de 15 em 15 dias, né, para a gente agora aprovar e já ter calendário para o segundo semestre. Só para vocês entenderem como é que foi definida as datas. Legal, Lola. Então, para ficar claro aqui para a comunidade, são 2 encontros mensais que a gente vai ter, certo? Isso já está comunicado, não é isso? Está nas nossas redes. Isso. Alguém quer falar, comentar a respeito? Ju, gostaria de falar, o Lucas fez uma observação antes da reunião. Me parece que a reunião do CCDF também acontece às terças-feiras e as nossas reuniões ficaram todas às terças-feiras? É isso? A gente tem que ver essa questão. O CCDF. Não, Gilmar, não ficaram todas as terças-feiras. Você vai perceber que são dias alternados, entendeu? Importante, porque a gente participa do CCDF. Aí a gente só tem que ver se agora lembrou, a gente só tem que ver se bateu alguma. Mas, se eu não me engano, a maioria é nas quintas, mas a gente tem que dar uma olhadinha.
é só para a gente não bater, eu coloquei só para a gente não bater com os feriados, né? E para deixar mais ou menos nessa proposta que a gente fez de 15 em 15 dias. Então, nem sempre vai ser na terça-feira ou na quarta, né? Vai variar, né? Vai variar dependendo do dia. Entendi. Assim, uma sugestão, né? Vocês não acham que, assim, não sei se a gente vai conseguir, né, no calendário, a gente tem um dia, né, no caso definido, fica ali mais gravado ali na memória coletiva do pessoal, tipo toda quarta ou toda, enfim. O que vocês Então, acham? eu vou dar a sugestão. Eu prefiro nesse modelo da Lola, tá? Porque nem as datas fixas a gente dá conta de acompanhar. E, de repente, se a gente fazer de forma mais cíclica, a gente consegue, de repente, não participa de uma, participa da outra. E a forma de gravar é muito mais a nossa comunicação com a comunidade, né? Então, a gente está trazendo aqui um cronograma geral até o final do ano, mas a forma que a gente vai comunicar cada data dessa, sabe, Julimar? Mais do que bater o martelo, que a primeira quarta do mês é a última quarta do mês. A gente não sabe nem que dia é hoje. Então, assim, eu não sei nem que dia é hoje, de falar a verdade. Não sei se é quinta, se é sexta, se é sábado, não sei nem o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que é mais, opa, eu vi ali, vai ter reunião, eu participar. Então, é mais focar na comunicação e num planejamento prévio do que numa data semanal fixa. É a minha sugestão. Aí a gente coloca aqui. Só dando a questão das datas também, eu coloquei justamente para a gente conseguir atender quem tem reunião fixa ou não, né? E também essa questão da divulgação, nós sabemos que a gente tem divulgado, conforme o regimento, de 7 dias, né? Com antecedência de 7 dias. Mas a gente sabe que, mesmo assim, a gente só consegue que as pessoas lembrem no dia, ou um dia antes ou no dia. Elas não. Essa questão, assim, a gente vai ter essas datas pré-definidas, mas a gente sabe que a gente vai ter que fazer aquele boca a boca nos próxima reunião, um dia antes, no dia, porque senão a gente sabe como é que funciona, né? Exato. Eu entendo, Só assim, uma a minha questão de ordem preocupação... aqui, gente, Julimar. Eu fiz o levantamento aqui, só tem uma terça-feira que bate em 16 de novembro. Todas as outras são quartas ou quintas, então está tudo certo. CCDF só Legal. tem um possível choque, que aí a gente pode também se dividir, Alterar. uma parte ir para lá, outra para cá, e a gente alterar até lá. Então, acho que está tudo. Por mim, está aprovado. Agora, vamos colocar em regime de votação os conselheiros? Vamos. Eu também estou de acordo. Vamos colocar aqui no chat. Vamos. Vou estar de acordo Uma e fica fechado. sugestão, já que um está batendo, a gente já pode definir esse do dia 16 de novembro para o dia 17, que é uma quarta-feira. Concordo. Aí já fecha o calendário todo. Pronto, eu topo. Já estou de acordo, aprovado. Os senhores que concordam permaneçam como se encontram. É 16 de novembro, Lola? Vai para 17 agora. 17 agora. Em vez de 16 que está aqui, vai para 17. De novembro, tá? Gente, votem, por favor, os conselheiros aqui no chat. No chat. Quem mais quer comentar, pessoal, sobre as datas propostas, o pessoal da comunidade que está aqui, porque isso, na verdade, é deixar mais transparente e oportunizar a participação da comunidade, né? O Joel, eu vi que você chegou aí depois da nossa pauta do CAV, velho. Você quer falar alguma coisa sobre essa pauta da nossa audiência pública? Então, Reino, só uma questão de ordem que a gente tinha colocado que a gente... Ah, não, só perguntar. Se ele der ok, a gente decide o que fazer. Isso, que aí a gente... Beleza. Leva lá, traz de novo o tema, tá bom, Joel? Bacana. Vamos em frente, então. Então, está aprovado. Obrigado.
Agora, o próximo ponto de pauta, respostas dos comunicados e e-mails enviados à administração pela Gerência de Cultura. E aí eu acho que é interessante, Renner, trazer a palavra do Lucas, né? Que foi o último que encaminhou aí essas demandas da Exatamente. O administração. Lucas e o Julimar, o Lucas primeiro, o presidente, o último presidente, né? Vamos lá, Lucas. Tens a palavra. Acho que ele deu uma saidinha. Então vamos lá, Julimar. Ô, pessoal, porque eu caí aqui, fiquei um tempão falando sozinho. Minha internet caiu. A gente ainda está nas reuniões? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os comunicados enviados à administração pela Gerência de Cultura. Como é que está isso? Essas respostas, o status desse retorno? A gente já aprovou já o calendário? Já. Poxa, eu estava fazendo uma defesa aqui tão grande aqui, já que eu fiquei falando sozinho. Então, beleza, o pleno decidiu, está decidido. Então, já estamos no próximo ponto de pauta, né? Sobre o retorno dos e-mails. Isso, os comunicados, os e-mails. E aí a gente tinha chamado o Lucas e você para falar a respeito, pode ser? Acho que o Lucas pode começar. Até para ele estava na presidência, né? Gente, me dá só um minutinho, que eu tô resolvendo uma outra questão aqui e já volto. Tá, então, Julimar, com você. Retorno dos comunicados encaminhados à administração pela Gerência de Cultura. Peraí, agora vamos ver. Me atualiza aí, Ju. Quais os comunicados? Que eu mando comunicado para a administração todo dia. Eu vou trazer um. Enquanto o Lucas está se arrumando ali, eu vou trazer um que me interessa, por exemplo. O comunicado que encaminhamos para a administração, querendo saber como foi contratado os profissionais e a programação do aniversário da cidade. Por favor. Encaminhamos e gostaríamos de saber esse retorno, por exemplo. Não teve, na realidade, não teve retorno ainda sobre esse questionamento. Reni, seu microfone está desligado. Reni, pode falar. Bom, esse aniversário foi um dos maiores desrespeitos já praticados por uma administração. Dos 23 anos que eu moro aqui no Guará, eu nunca vi esse tipo de tratamento que essa administradora atual fez ao nosso Conselho Regional de Cultura e, por extensão, à nossa população que nos elegeu para estarmos aqui os representando, né? E nós fizemos uma nota de repúdio pela atitude da administradora, rompemos politicamente com a administração do Guará, até que se coloque, no sentido republicano e minimamente razoável, o diálogo com o movimento cultural que está sendo que foi profundamente desrespeitado. Apresentamos mais de 17 propostas não onerosas para a administração, todas negadas. Ofereceram R$5.000 para a gente fazer qualquer movimentação com os recursos que estavam no QDD. Nós solicitamos que transformassem esse valor em cestas básicas, e eles falaram que era impossível por conta da natureza da despesa. E uma reunião anterior que houve com o deputado Elmásio e a administradora, ainda no momento que a gente admitia um diálogo, né? Acho que umas 3 ou 4 semanas antes do aniversário, o Delmácio nos apresentou a possibilidade de nos apoiar com algum recurso, que emendas não daria mais tempo, mas que ele iria, com o BRB, tentar um apoio. E passou para a administradora essa possibilidade, essa ação, e com esse rompimento a gente não aceitou mais nenhum tipo de relação, nem com o deputado e nem com a administração. Outra coisa que está pendente ainda, que o senhor deputado Elmácio se comprometeu
era de 100 cestas básicas, e conseguiu 20, estão faltando 80. E, por último, a questão da transferência da biblioteca da Casa de Cultura para a administração do Guará, que também está subjúdice no sentido de uma movimentação da administração, simplesmente para que a gente consiga colocar isso em pauta na nova CAP e usar os recursos da emenda do Reginaldo Veras. Então, nós estamos passando por esse processo muito difícil aqui no Guará, de desrespeito continuado à Lei Orgânica da Cultura. Tomamos nossas atitudes, que a gente acha que deve fazer. Aí eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente da época que isso foi acionado, que depois eu fui eleito presidente do Conselho, agora, nesse momento. Eu queria passar a palavra para o Lucas, que é o vice-presidente do Conselho Regional de Cultura do Guará. Só por uma questão de ordem, Lucas, a Lola se inscreveu, no caso, digitou aqui no chat, né? O lugarzinho dela aqui de fala, sobre o comunicado tem outra questão também. Então, além dessa questão do aniversário da cidade, a gente está levantando aqui comunicados encaminhados para retorno junto à administração que a gente não teve, tá? Então, assim, não se posiciona a respeito, não retornam, não respeita o Conselho de Cultura. Então, o Rênio trouxe muito bem a questão do aniversário da cidade, da verba destinada para as cestas básicas, e a Lula está trazendo aqui sobre o comunicado da comunicação de acompanhamento de obras e reformas dos espaços culturais do Guará. Também sobre a transferência da biblioteca para a administração. Como é que está isso? Então, dou encaminhamento aí também para o Lucas. Obrigado, Ju. Oi, gente. Obrigado, gente. Desculpa, eu tive um pequeno probleminha aqui que já resolvi, mas vamos lá. Bom, enquanto presidente, nós encaminhamos, enquanto eu estive presidente, né, nós encaminhamos, no mínimo, 3 documentações oficiais para a administração do Guará. Dentre elas, nós encaminhamos, em 5 de fevereiro, um ofício que fala sobre as irregularidades do processo que é da múltiplas funções e tal, né? Isso aí é pauta vencida. Depois nós encaminhamos um outro ofício. Eu posso entrar mais em detalhes aqui, porque nós falamos aqui do múltiplas funções, falamos de uma série de outros equipamentos culturais, né? Mas nesse caso específico, eram múltiplas funções do Centro Comunitário da QEA 42. Depois encaminhamos 26 do que foi solicitado à administradora a cessão de um espaço no prédio de administração, a cidade de alocar, né? Depois tem nesse mesmo comunicado da exigência não há realidade cultural do Guará, vai lá na solicitação de encaminhamento dos projetos já orçados, que já tinham orçamento, na época nós tínhamos bastante, né? Todas as respostas para essas demandas, positivas ou negativas, nós nunca tivemos quaisquer retorno. Depois, nós encaminhamos um requerimento de informações no dia 10 de maio sobre a questão do Conselho de Cultura, que tinha uma série de apresentações artísticas do Guará, e nós perguntamos quem convidou e contratou os artistas da cidade. Lembrando que houve uma reunião que o Conselho gravou, essa reunião foi com a parte da administração responsável pela aniversário da e não iria apresentações artísticas se a administração regional não articulasse recursos para essas apresentações. A administração não articulou esses recursos e colocou apresentações artísticas contrariando a deliberação do Conselho. Lembrando sempre que o Conselho é uma instituição, né, prevista na lei que delibera sobre os assuntos da cultura da região administrativa. Então, o Conselho deliberou que não haveriam essas apresentações sem cachê, a administração deu de ombros, digamos assim,
E nós, imediatamente, questionamos de maneira oficial, com 5 perguntas. Quem convidou e contratou para o emissário? Qual a forma de seleção? Qual o valor do cachê? Quem ou qual setor elaborou e assinou o contrato ou termo de ajuste e onde ele foi publicado? É um evento da administração ou particular? Em sendo um evento da administração, de quem foi a decisão de confrontar a deliberação do conselho? Nós pedimos essa solicitação de informações baseado na Lei 12.527, que é a Lei da Transparência, que rege que em 20 dias a administração tem que dar uma resposta oficial. Essa resposta, ela não veio. Então, foi encaminhado 13 de maio, nós já temos mais de um mês aí de solicitação de informação. E, por último, nós encaminhamos uma decisão que já tinha sido feita, já tinha sido comunicado oralmente à administração, que é a nota de repúdio, foi encaminhada oficialmente também, todos com protocolo, tá? E nenhuma dessas demandas foi respondida. Então, no meu mandato, enquanto presidente, encaminhamos essa documentação e nada foi respondido. É isso. Obrigado. Obrigada, Lucas. Mais alguém, pessoal? Aqui ainda ninguém se inscreveu. Alguém quer falar a respeito? Comentar a respeito? Eu gostaria. Com você a palavra, Julimar. Como é de conhecimento do Conselho, né? Essa participação prevista em lei do Conselho Regional de Cultura foi informada à administração também via ofício, né? Que eu enviei isso há mais de um mês antes do aniversário do Guará. Depois eles me fizeram um requerimento, né, para saber quais foram as atividades da gerência de cultura. Eles têm essa dificuldade de entender que as propostas da gerência de cultura vêm do Conselho de Cultura, né? E não foi... Todos esses ofícios que eu também enviei ainda não foram respondidos, nem o da biblioteca, né? Hoje eu tive em contato com a chefe de gabinete, ela disse que estaria encaminhando, e eu conferi lá no SEI, né, no Sistema Eletrônico de Informação, que é tudo online, né, hoje em dia, e estava lá alguns ofícios, como é que eu posso dizer, inacabados, né? Então você não tinha acesso ainda, né? Então nem a biblioteca, a transferência da biblioteca foi oficializada para a administração, nem o requerimento de informação sobre a programação do aniversário do Guará, né? Se teve cachê ou se foi voluntário, né? Enfim, nem o porquê que a nossa programação não foi... E aí novamente, eu citei, né, o memorando que eu enviei para eles, solicitando que seja observado a Lei Orgânica de Cultura, em que diz que o tema como aniversário sobre a reforma da cultura, né, que vai ser o próximo ponto de pauta, né, os parlamentares que estão precisando desses projetos, né, estão precisando desses projetos que devem ser feitos pela coordenação, né, de licenciamento de obras da administração. Então, nenhum desses processos foram respondidos até então. Ok, Julimar. Eu queria me inscrever, já que ninguém se inscreveu. Pode ser? Por favor, Ju, tem a palavra. É só para me colocar no lugar de quem está assistindo, né? De repente está falando aqui um monte de coisa, ninguém está entendendo bulufos, né? Então, assim, a gente está lidando, existe uma coisa pública e privado, né? Isso é importante deixar claro. Então, eu, quanto ente privado, eu faço o que eu quiser, escolho o que eu quiser, no formato que eu quiser, com o artista que eu quiser, se quiser ser voluntário, se não quiser, eu sou privado e eu tenho garantias para isso. Quanto público, a gente precisa garantir transparência e acesso. Então, quanto público, pessoal, eu, na condição de administração, não posso contratar o José das Couves da minha cabeça. Nem se ele quiser ser voluntário, porque eu corro risco, né? Qual é o risco?
do cara depois me processar, falar assim, ó, trabalhei lá e não me pagaram, não sabia disso. Existe um contrato, existe lei do voluntariado e existe lei da transparência, né? E existe lei de acesso aos dados, às informações, né? Num único aniversário, nenhuma dessas leis foram cumpridas, uma coisa bem simples. Né? Parece simples, no aniversário da cidade, mas vocês veem que se algo pequeno e tímido, numa região isso acontece, imagina né, de forma nacional. Então, é aqui mesmo, é na nossa rua, é na nossa comunidade, é no nosso conselho que a gente precisa mudar e fiscalizar. Né? É aqui mesmo. Então, olha, teve um aniversário da cidade, que bacana, teve. Olha, o Conselho orientou, no momento pandêmico, onde os profissionais de cultura mais precisavam de apoio e de renda, a administração se posicionou como não, que não ia apoiar, que não ia pagar os artistas e só toparia se fosse gratuito. Né? E sendo gratuito, ela tem que, mesmo assim, apresentar um edital, uma seleção, um chamamento público, para que todos os artistas, aqueles que queiram, mesmo que voluntariado, se apresentar. Ó, eu vou, né, mandar aqui meu portfólio, eu vou topar entrar nisso aí. Então, isso tem que ser transparente, pessoal. Então, isso é só para deixar claro, tá, Rênio? Porque para quem está vendo de casa, recebeu, não recebeu, se o cara quiser. Porque isso eu já ouvi de pessoas aqui do Guará, inclusive da comunidade artística. Então, se eu quiser ser voluntário, eu sou. Você é o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Continue sendo enganado na troca de divulgação do seu trabalho, né? Porque a classe artística, a gente está aqui no conselho para defendê-lo. Ok, você quer continuar se apresentando de forma voluntariada, você tem toda a razão para isso. Mas a gente aqui, quanto conselho e quanto órgão fiscalizador de uma administração, a gente precisa garantir o seu direito. Então, é bom só para deixar isso claro, tá bom? Gratidão, Ju, perfeito. Muito obrigado. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, Ju. Presidente, eu acho que assim, partindo desses não retornos, né, eu acho que nós temos que encaminhar questões mais práticas, né? Eu acho que a gente tem que acionar aí órgãos, né? O Excelente, Ministério Olimar. Público, enfim, que não pode deixar no vácuo, né? A comunidade cultural, e nem nós podemos ficar no vácuo, né? Então, eu proponho, gente, a gente votar aqui o envio de um ofício do Conselho Regional de Cultura do Guará para o Ministério Público, que é responsável pelas regiões administrativas, que é um ministério que fica situado ali no Riacho Fundo, da doutora Cíntia Costa Silva, a titular, comunicando esse fato, né, e essa ausência, essa perda de direitos que a comunidade do Guará está sofrendo, essa violência mesmo, podemos falar assim, sem medo de errar, dentro desse contexto de pandemia, de perplexidade, de medo, né? E a gente não contar com o poder público apoiando a nossa comunidade num momento tão difícil. É só tudo contra, como se não tivesse nada acontecendo, não é responsabilidade. Eu queria fazer um pequeno parêntese e pedir para os senhores e senhoras darem uma olhadinha no perfil do Facebook da senhora administradora, Luciane Quintana. É impressionante a desvinculação completa dessa senhora da nossa cidade e do fazer responsável que ela tem como administradora do lugar. Né? É assim, eu fiz isso assim a título de para entender um pouco o ser humano que está nos trazendo tanto de sabor, né? E lá eu constatei assim isso, uma total distância e absoluta indiferença. O pensamento desse ser humano é exclusivamente voltado para o rebanho da sua igreja e totalmente voltado exclusivamente para essa função que ela se propõe no mundo, que é estar na igreja dela com todo o direito.
porque ela não tem direito de ser administradora e nos trazer tamanha tristeza que a gente está passando aqui na nossa cidade. Então, eu, como presidente do Conselho, proponho aos senhores que a gente faça um ofício ao Ministério Público, nessa instância das regiões administrativas, denunciando esse fato, esse rosário de tristezas que nós estamos passando aqui, esse descumprimento da lei, uma ilegalidade atrás da outra, é inaceitável isso. Então, eu queria colocar em votação, por favor, gostaria de o voto dos senhores e senhoras conselheiros aqui no chat, por favor. O Pleno votou de acordo, tá? O encaminhamento, então, para o Ministério Público e demais órgãos competentes apresentando essas denúncias e o não cumprimento da lei de acesso à informação. Obrigado, Ju. Então, vamos ao último, Ju. Chama aí. É o último, né? A gente agora tem aí a apresentação do Fórum Permanente de Cultura. Isso, por favor, e também das emendas parlamentares. Eu vou apresentar aqui o que o Conselho deliberou, tá, pessoal? Então, para a comunidade aí, deixa eu compartilhar. Espera aí só um minutinho. Tenham fé. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora começou. Começou? Vocês estão vendo no modo apresentação? Sim. Entrou. Então, foi? Pronto. Então, pessoal, o Conselho de Cultura do Guará planejou, esse planejamento foi realizado ali final de março, início de abril, a gente tem uns GTs de trabalho, e dentro do GT de planejamento foi pensado aí uma atividade importante, tanto para o planejamento, quanto para o diagnóstico, quanto para a participação da comunidade, que é o Fórum Permanente de Cultura, tá? Do Conselho de Cultura do Guará. Então, como é que a gente pensou isso, né? A ideia é realizar debate público para levantamento de problemas e soluções para fins de colaboração na análise de dados a serem apresentados a uma reunião aberta do Conselho Regional de Cultura do Guará, comunidade e administração do Guará, né? Então, a proposta do fórum, além de debater problemas e soluções, é levantar dados para que a gente tenha insumo para a construção de políticas públicas, melhor utilização do espaço, né? E outros tipos de estratégias que assim, a gente pode ter baseado em dados. Então, as principais vantagens do Fórum Permanente de Cultura do Guará, então, é contribuir, ter acesso a um diagnóstico dos cultura, captação, renda, equipamento público, capacitação, dentre outros, contribuir com um painel de soluções, oportunidades para a cena cultural da cidade, contribuir de forma assertiva e efetiva para as ações de políticas públicas para o setor, promover os espaços públicos destinados à cultura da cidade e fomentar recursos para as ações culturais, apresentar aos órgãos competentes, instituições, a importância do apoio às ações de economia criativa. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, o planejamento é o seguinte: primeiro a gente vai fazer uma rodada, várias rodadas, né, de bate-papo com a comunidade cultural, num modelo mesa redonda, né? Então a gente vai chamar ali palestrantes específicos e aberto para toda a comunidade, tá, pessoal? Então todos vão poder participar, é importante a participação de todos. Então, durante esse período do fórum, vai ser aplicado pesquisa exploratória, justamente para colaborar com esse diagnóstico do setor, que, inclusive, envolvendo renda, gênero, idade, local que trabalha, tá? Então, são vários pontos importantes para a gente construir esse diagnóstico. E é importante ressaltar que cultura como um instrumento, como mediador, né? A gente precisa da participação da comunidade. Então, então, depois disso, a gente vai fazer uma rodada de soluções e oportunidades, né? Com muitas ideias e muitas pessoas pensando arte, cultura, economia criativa e melhoria aí da convivência social e cultural da nossa cidade. A gente precisa reunir
essas lideranças e conversar isso, tá? E aqui o grupo propõe, inclusive, uma mentoria com metodologia e ferramenta ágil para a gente construir isso junto, vai ser bem bacana também. Então, enfim, a gente apresenta aí um diagnóstico e um mapa estratégico à administração, os órgãos competentes. Durante esse período também vão ser realizados seminários e capacitação. Então, quando é que nós vamos fazer? Então, aqui a gente traz uma proposta de cronograma, né? Então, o primeiro fórum vai tratar qual é a cultura do Guará, então, um bate-papo. Então, e a gente vai trazer para esse bate-papo. O segundo foi, então, aqui está a data de 6 a 8 de julho, tá? E por que 6 a 8? Porque envolve não só a nossa mesa redonda, mas a aplicação da pesquisa exploratória. O segundo fórum, e aqui é a data entre 14 e 15 de setembro, é o bate-papo, então, sobre os espaços culturais e economia criativa do Guará. Novamente, toda a comunidade, pessoas da área, pessoas que trabalham com isso no âmbito distrital, né? Então a gente precisa trazer para esse debate, informar a população, então é uma oportunidade não só de conhecer a respeito, de debater a respeito, mas para levantamento de dados também. Dentre o primeiro fórum e o segundo fórum, a realização de um seminário e de uma capacitação. Então, um seminário específico sobre um tema que a gente quer informar a comunidade e uma capacitação específica também aos profissionais de cultura. Então, o terceiro fórum, de 9 a 11 de novembro, então, o tema Profissionais da Cultura do Guará, qualificação, geração de oportunidades de trabalho e renda e infraestrutura. Então, de novo, onde eles estão, né? E se estão, eles usam a infraestrutura do Guará, eles tocam no Guará, eles ganham dinheiro no Guará, existe espaços no Guará para absorver esses profissionais da cultura, espaços públicos do Guará estão preparados para isso, né? Então, a gente vai debater esse tema. Novamente, entre um seminário e outro aí, um seminário e uma capacitação, entre um fórum e outro, desculpa, um seminário e uma capacitação, e no final, no grande dia, 17 de dezembro, o Conselho de Cultura do Guará vai apresentar toda a comunidade, a administração, instituições, todos aqueles que tiverem interesse, o nosso diagnóstico da cena cultural da cidade. Então, qual é a metodologia? E eu vou trazer aqui a metodologia apenas para o fórum, né? Esses três momentos de fórum, tá? Então, a realização de pesquisa direcionada durante a programação. Então, durante a programação, a gente vai estar colhendo dados, a gente vai aplicar a pesquisa exploratória a comunidade cultural da cidade. Essa pesquisa exploratória a gente vai estar falando em todos os fóruns, mas a gente já vai começar a aplicação dessa pesquisa, né? Já está aí no nosso rol de atividades do Conselho, a promoção dessa pesquisa, já começar a levantar esses dados, mas no fórum ela vai ser bastante acionada, né? Porque a gente precisa, de fato, porque a cultura do Guará não são 100 pessoas lá do WhatsApp, não, né? Tem muito mais pessoas envolvidas, e também não é só música, e também não é só cinema, também não é só poesia, né? Então, a gente trata a cultura, toda a cena criativa. Então, a gente precisa aplicar essa pesquisa da melhor forma possível. A utilização de ferramentas de metodologia ágil para a elaboração do painel. Então, na nossa rodada de soluções e oportunidades, a gente vai estar fazendo ali com mentores, usando uma metodologia, uma ferramenta, construindo junto esse painel. O ideal é construir junto com a comunidade. E a própria gravação das webs, né? Então, a gente vai ter esse acervo também para consulta, todos esses fóruns, seminários, capacitação, a ideia é que a gente tenha isso gravado, não só para checagem e avaliação e prospecção de dados, mas também quanto acervo, né? De cultura, de consulta. Então, é isso, pessoal. Esse é o fórum proposto e a gente pretende começar já agora em julho. Tá aberto a sabatina, gente. Bora, agora pode colocar lenha na fogueira. Joel, bora. Ju, só lembrando que eu acho que o Rafael se inscreveu lá em cima e aí passou. Meu Deus, Desculpa, Rafael, não vi. Em qual momento? Me inscrevo de acordo com a proposta. Foi na questão da comunicação? Deixa eu ver aqui, em que momento. Envio do ofício, Rafa? Boa noite. Eu
convidada a participar da reunião de Boa vocês. noite, Regina. Oi, Regina. E assim, na minha larga experiência de feiras todas que eu fui precursora e movimentos culturais por Brasil e Brasília, eu vou levantar uma questão hoje local. Eu fui aos Correios da Avenida Contorno aqui do Guará 2, na volta eu estou vendo uma reforma na Praça da Moda. Essa reforma beneficia o único movimento de uma parente do senhor Delmasso. Então, quer dizer que para a cultura não tem, mas para uma da galera evangélica tem. Está passando da hora de denunciar, gente, pelo amor de Deus. Passando da hora de denunciar. Ministério Público, o que mais tem fórum aqui, ali, atrás da estação do metrô, do Parque Shopping, para a gente fazer um bela de uma entrada de um processo. Vai pensar que só tem pistoleiro, vai fazer o que quer. Vai ser um Lázaro Barbosa, vai matar, vai suicidar, vai fazer tudo. Só, assim, ditadura. O quarto poder somos nós, e quem lidera esse quarto poder é o pensamento livre, é a arte, é a cultura. Não existe só 3 poderes. No dia que eu comecei a falar isso, que eu vendia joia, produtos importados, batom, meia, pantyhose, escambau 4 na Câmara, teve gente que deixou até de comprar na minha mão. Com medo de perder o emprego, de cabide de emprego dentro da Câmara e do Senado. Infelizmente, sempre a parte cultural ela é deixada para escanteio. Só que aqui no Guará, nossa clã do Guará, ela é muito mais complexa, ela é mais conscientizada, mais politizada, e nós temos que agir. Tem que ir mesmo em Ministério Público Federal, Procuradoria do GDF, Procuradoria Geral, porque dinheiro vem. Para onde é que está indo? Para a reforma de uma quadra, de uma praça da QE 40, porque acontecia um evento de uma feira lá comercial, e não é. Ela foi projetada para ter desfile de moda, ter exposição dos fabricantes de roupa da QE 40. Não é fulaninha que vem de São Sebastião. Partiu para o escanteio. Altamente comercial, paga uma grana para ficar lá 3 a 4 dias, prejudicando até o próprio empresário da área de comércio ali da QE 40. Não pode expor seu produto, trabalho ou maquinário que ele dá assistência de máquina de costura para vários ateliês de costura de Brasília e do Guará. É altamente... Por que a matilha está correndo solta? Porque não se fecha a porteira. Estão comendo pelas beiras demais. Eu tenho 23 anos da Feira do Guará. Eu sei o que... Depois que o Delmasso começou a indicar gente para dentro da administração do Guará, não tem comunicação. Não tem comunicação, se nós e 700 reais já nunca chegou. Por que eu falo que foi liberado esse dinheiro? Porque quem está lá dentro da secretaria da cidade, um amigo que eu ajudei na campanha dele, me informou. Vamos fazer o documento, ir na Procuradoria-Geral do GDF e mandar ver. Ministério Público mesmo, não tem outra solução. Não tem diálogo, não tem retorno, não tem respeito com o artista, com o movimento. A gente está andando muito tempo com os próprios pés e as mãos. Chega. Porque uns ganham e outros não ganham, pelo amor de Deus. A parente do Delmasso, que organiza uma feira debaixo de lonas brancas, na praça da QE 40, que é a Praça da Moda, tá arrumando lá para ela botar as pessoas para andar e não trupicar nos quadradinhos de cimento que tinha. Deixando lindo, maravilhoso. Então, quer dizer, eu sou a pessoa que manda a administração, eu faço para os meus chegados. Não é assim. Tem nada de comunidade. Tem comunidade com voto. Eu quero que venha pedir voto. Vai escutar. Delmasso tinha um escritório na QE 40 que nunca atendia ninguém, não tinha ninguém para atender ninguém, a comunidade. Ele não tem ligação com a comunidade. Ele vem aqui, tipo, um drone, faz uma visão aérea e tá tudo bem, pá.
não comunica no sexto com o pessoal evangélico? Pelo menos ele podia contratar o coral da Igreja Batista e dar um belo recital de catedral e fazer um parabéns para a cidade. Zero antes para buscar e trazer todo mundo para cantar no prelúdio do dia. É simplesmente assassinando, virando uma cidade dormitório e criando um monte de pessoas com problema psíquico que nós vamos ter que nos programar e fazer muitas terapias ocupacional, porque vai sair muita gente deprimida desse Covid. É a função nossa social como artista, estilista, cantor, entendeu? Eu vejo, às vezes, o Julimar sozinho, eu vejo, mas, às vezes, ele está inteirado pelo Zap e tudo com o resto da galerinha. Mas, gente, pelo amor de Deus, toma iniciativa, às vezes deixa de viver, mas isso podia ser muito mais articulado e deixado criança. Estamos sentindo o resto. Você é um artista, você é o resto da sociedade? Não, artista porque vai levantar bandeira, vai conscientizar. Então, a gente não dá força para essa galera, não. E outra coisa, eu queria tirar o estereótipo do Guará, que aqui só tem o reggae. E do reggae, a maconha boa. Eu queria tirar esse arquétipo daqui. Aqui tem gente que canta música nordestina, que canta música sertaneja, que canta música em inglês, em francês. Tem vários artistas maravilhosos. Então, tudo em suas casas por falta de um espaço e articular um projeto que absorva fora da pandemia e dentro da pandemia com os recursos próprios, como sempre é. Bem, esse é meu ponto de vista. A Praça dos Artesãos, lá em frente à QI 29, perto da Nice Modas, está abandonada, a placa toda apagada. Tem muito artesão produzindo e não tem onde vender. Terminando a pandemia, tem que estar tudo isso articulado, planejado no papel e executar. Está faltando espaços, poderia ter feiras itinerantes de artesanato na QE 19, QE 17, QE 30, QE 32, e assim vir aqui para QE 40, QE 46, que tem artesãs de mão cheia, precisando de um espaçozinho para viver. Tem gente que está passando aperto. Hoje mesmo eu tive que acudir um amigo artista. Entendeu? 2 sem comer, como é que você fica? Uma pessoa 2 dias sem comer. Até 3 dias vai, né? Em 48 horas está buscando açúcar no músculo. Daqui a pouco a pessoa não anda, com fome. Ah, porque mora no Guará, não passa fome? Passa fome sim. Eu conheço artista que está passando fome. Passa fome mesmo. Eu duvido se as cestas básicas não estão indo para esse pessoal evangélico. Já atrás de vó. Na Escutuliga, ela pega a cesta vez por semana. Já o voto na vocês ou não. E estou entendendo qual é a função. Hoje é o síndrome do pai. Se trocar várias figurinhas e experiências, era uma terapia em grupo. Muitas mulheres foram curadas de problemas psicossociais muito sérios. Ela se achava diferente, lá não, ela tinha a mesma coisa que as outras mulheres, que elas eram empoderadas, que elas eram capazes, que elas eram mulheres de fibra. Muito grato, gente, espetacular. Vou dar uma gorjeta para mim.
Muito Tudo com o grato meu pela recurso. sua fala, sua Vamos presença. do quarto poder, entendam isso. Vamos reciclar, remixar e vamos correr atrás. Vamos nessa. Esperamos sempre sua presença muito preciosa para a gente estar junto aqui nessa Obrigada, luta, mesmo. viu? Pois é. Porque vamos precisar da Olha, comunidade toda para enfrentar isso. eu, como já trabalhei dentro de embaixada, eu te digo, tem muita embaixada que pega, ajuda. Ah, só vai ajudar estrutural, sol nascente, sol poente, sei lá. Tem sim, ajuda aqui. É só demonstrar, chegar lá e conversar com a dívida cultural de cada embaixada. Tem muita gente querendo botar uma graninha para ajudar o próximo. Legal. Tá? Não tem daqui, não tem dali, vai em outro lugar, no quarto poder. Esses 3 poderes estão podre caindo. Verdade. Obrigado, Regina. Nada. Vamos botar a lenha na fogueira, tá, Juliana? Deixa eu Regina, colocar aqui uma fala, eu fico emocionada, né? Eu Porque também. ver mulher de fibra guerreira me emociona, que já entra pro time, né? Você trouxe uma questão bastante importante, que é um mapeamento importantíssimo que a gente precisa realizar na cidade, que são os profissionais do artesanato, os profissionais da moda. O Polo de Modas do Guará ele foi criado para isso, sabemos disso, para fomentar a moda, cultura criativa, a economia criativa, né, empreendedorismo, principalmente feminino. Então, você trouxe pontos bastante importantes que esse Fórum Permanente de Cultura, que eu trouxe na apresentação, é justamente para a gente ter esse diagnóstico e poder fomentar, inclusive, recursos mais direcionados. Ir numa embaixada e falar, não é assim, não. Nossos artistas têm a renda tal, têm a idade tal, têm o gênero tal, não conseguem se apresentar na cidade, vamos atrás disso. E não só nas embaixadas, empresas privadas, pessoal, tem isenção de imposto quando contribui para questões sociais e culturais. Então, é demorado, eu já fiz isso, mas acontece. Acontece. E aí são instrumentos, insumos para tomada de decisão baseada em dados. Tá bom? Então, apresentei aí, vamos para a votação. Regina, vamos fazer um briefing, brainstorming perfeito desse projeto para arrecadar dinheiro. Bora. Ju? Palavra, Joel, você. Muito bom a palavra da Regina, mas voltando ao assunto depois eu vou comentar esse comentário da Regina, somente sobre as embaixadas, que eu tenho um meio aí que a gente pode conseguir resolver. Bom, mas em relação ao Fórum Permanente, eu acho a ideia ótima e está organizado. Então, na verdade, esse é um caminho. A gente vai chegar no final do caminho, mas a gente tem que fazer o caminho. Então, este é o caminho. Eu queria apenas, para acrescentar, sugerir alguns pontos de referência que vai trazer número de pessoas e vai trazer opiniões muito interessantes para esse fórum. Primeiro, é a questão do envolvimento das escolas. As escolas elas podem ter uma participação muito interessante na formação do resultado do fórum e da legitimidade do fórum. E o outro segmento é os condomínios. Os condomínios eles têm um poder extraordinário, que é a questão de ter acesso aos moradores que muitos de nós não temos. Então, esses dois meios, e juntando-se também o meio religioso das igrejas evangélicas, católicas, porque muitas vezes a gente discute aqui a questão religiosa e a gente fala como se tivesse um monopólio deste meio de comunicação. E, na verdade, isso não existe. Tem muita gente que pensa como a gente e que merece ser abordado e ocupar seu espaço na cultura da nossa cidade também. Comentado isso, sobre a Regina, eu quero dar um exemplo aqui da creche da 38. Você chegando na creche da 38, você vai ver que tem um prédio do lado, todo construído, que é o prédio administrativo da creche. Aquele prédio foi pago totalmente pela Embaixada do Japão. Na época que eu era administrador, surgiu a proposta, nós procuramos a embaixada, fizemos um contato com a embaixada, apresentamos o projeto e eles pagaram tudo. E foi construído o prédio ao lado da creche como uma proposta social da embaixada. Eu estou falando de uma embaixada. Nós temos 82 representações diplomáticas aqui em Brasília. Então, esse é um dos caminhos, dos milhares de caminhos que a gente tem
para chegar na plenitude da participação popular e da utilização da cultura. A gente trabalha muito com órgãos oficiais, tem vários, não é um só. Então, a gente tem muitas alternativas para desenvolver. E eu queria cumprimentar a Ju por esse fórum permanente. Isso aí é um achado e eu acho que pode funcionar muito bem aí. Parabéns. É isso aí, só isso. Só complementando aí, antes de passar a palavra, não é a Ju, tá? Foi construído com o Conselho Regional de Cultura. Eu só apresentei, tá bom? Maravilha. É, porque você apresentou, mas eu aqui cumprimento a todos que fizeram que criaram essa ideia, que eu gostei muito. Ok? Ok, obrigada, Joel. Obrigado, Joel. Obrigado pela presença também, querido. Julimar? Julimar caiu de novo? Não. Julimar, câmbio. Pessoal, coloquei aqui no chat as considerações do Joel, tá? Para o envolvimento e convite da igreja, das escolas e dos condomínios. Tá bom, Joel? Vamos considerar assim, contamos com você. O Jolimar caiu. Alguém mais quer se inscrever? A gente pode colocar o fórum aqui para votação. Como é que a gente dá esse caminhamento aí, presidente? Acho que podemos colocar em votação, Ju. Eu acho que a não ser que alguém tenha interesse em falar alguma coisa, senão a gente já coloca em votação para deliberarmos sobre o fórum, que vai iniciar em julho desse ano, dia 15, né, Ju? Dia 6 de Dia julho. 6. Dia 6 de julho. Não podemos perder tempo. Então vamos em Por mim, frente. seria tipo daqui 3 dias. Quem está de acordo, por favor, vote no chat, pessoal do Conselho. Pronto. Votamos aqui, já deu. Aprovado. Fórum de Cultura existe, moçada. Parabéns, Ju. Parabéns, Viva! Gênio. Parabéns a todos nós. É isso. Vamos debater a Você cena cultural. adora a sua modéstia. Você é linda. Vamos, vamos dar andamento, então, nossa pauta, o último ponto de pauta é importante, né, mostrar aqui para a comunidade o andamento das emendas parlamentares. Tem promessa de grana chegando aqui para a cena cultural e a gente precisa acompanhar. Então, quem pode falar a respeito? Acho que Bom, Julimar eu posso também, começar. né? O Julimar, enquanto ele está fora de combate com esse quer no celular dele, eu queria falar o seguinte: nós temos por volta de 3 milhões de reais prometidos para o nosso Guará, para fomentar a reforma e criação de novos espaços culturais e públicos, como, por exemplo, a biblioteca, que vai para a administração, a reforma vai ser colocado lá como um primeiro tempo para a biblioteca pública, né? E a Lula já vai ilustrar. Por favor, Lula, assuma aí a capitania dos portos. Ela está ruimzinha, jaqueta. Você quer falar, Lula? Lula, você quer falar? Então, eu vou continuar aqui. Por favor. Eu fiz esse demonstrativo para a gente entender quais são os parlamentares, inclusive o Julimar seria mais específico para falar sobre isso, mas como ele não está, só para esclarecer, para a gente entender melhor como estão as propostas dos parlamentares e o andamento. Eu vou falar minimamente porque eu não estou a par completamente do assunto, mas os parlamentares que tiveram proposta para recursos para o Guará foram o Leandro Graz,
o Reginaldo Veras, o Hermeto, o Arlete Sampaio, Reginaldo Sardinha, é isso? Exatamente. Érica Cocai, Fábio Félix e, novamente, Arlete Sampaio. Os recursos, como vocês estão vendo, eles variam de acordo com cada projeto. Nós temos o Reginaldo Veras, a Arlete e o Reginaldo Veras e a Arlete que estão envolvidos com a transferência e com a reforma da Casa de Cultura, certo? Que são os pontos que a gente até hoje, e desde acho que março, que a gente está aguardando um posicionamento da administração do Guará, para que isso tenha um andamento, né? Então, esses valores, eles estão meio que represados por conta de algum posicionamento da administração, porque não tem como a gente tomar a frente sem essa autorização, ou pelo menos esse comunicado. E como eu falei, eu não vou saber falar sobre todas as propostas, mas uma proposta que eu não conhecia, que agora eu estou vendo aqui na relação, que é o projeto da Praça das Artes, né? Que eu acredito que é o projeto que o Julimar falou, que vai atender os artesãos. Isso, é a última novidade, é essa aí mesmo, é a última. Foi a última. E também o estúdio social, que também é um que vai atender diretamente os artistas, né? Muito importante. E, assim, o que é importante para nós aqui, reunidos aqui nessa Assembleia, nesse conselho, é a gente tomar consciência como é importante uma região onde tenha uma administração parceira, né? O que nós sofremos aqui, esse atraso, isso desde março, entrando em julho, saindo de junho, e estamos com isso tudo parado, que já era para estar andando, já era para estar em movimento tudo isso. Então, vocês veem como uma administração como essa atrapalha a vida da nossa comunidade. Obrigado, gente. Lucas se inscreveu? Lucas, Isso, me inscrevi. e você? Tá. Bom, muito bom, né? A gente saber que tem recurso para a cidade. Parabéns, aos produtores e também ao Junimar que articularam esses recursos, né? A gente já vem tentando conversar com a administração há algum tempo. Até escutando o programa sábado, o programa, o Joel está aqui, eu estava escutando o programa dele, que ele entrevistou lá o Edivaldo Lucas, né? E eu fiquei sabendo, não sabia dessa notícia, não tinha essa informação, mas vi o Edivaldo falando que, inclusive, teria um recurso para a Escola de Samba do Guará, de emenda, que não foi executado, que ele tentou conversar com a administração e não conseguiu. Inclusive, depois até gostaria, o Edivaldo não está aqui também, eu gostaria, acho que nós, enquanto conselho, temos que falar aí com o presidente da Escola de Samba para apurar isso, né? Porque é grave, a gente já sabe que é costumaz dessa administração não executar recursos para a cultura. Lembrando que o último recurso para a cultura que foi executado aqui na cidade beira meados aí de 2016, né? E foram 130 mil naquela ocasião executados em um evento exclusivamente gospel e que pagou exclusivamente a estrutura. Sequer os artistas gospel receberam cachê. À época, o Conselho de Cultura sondou essas informações e foi constatado que pagou-se somente a estrutura daquele evento, um evento que envolvia Record, uma coisa muito mal contada, que inclusive foi encaminhado ao Ministério Público por esse conselho, e o então administrador, o Antônio Carlos, ele tem respondido por isso. Bom, então, dessa forma, é importante salientar, né, essa questão que eu fiquei sabendo, fiquei surpreso quando eu recebi essa notícia aí da Escola de Samba, que não conseguiu executar recurso, é muito importante. Então, e me preocupa, porque nós tivemos algumas reuniões com a administração, ela prometeu que iria executar, e esses processos não andam, não caminham, e apesar da gente ter 3 milhões aí apesar disso, não.
Ainda bem que nós temos 3 milhões, apesar da nossa administradora, da nossa administração. Aí sim eu coloquei de maneira correta. E então, assim, a administração ela tem que se mover, porque o risco que nós corremos é desse recurso voltar. Então, assim, é uma administração que, além de não fazer a sua função de trabalhar, ainda tem prejudicado, ainda tem atrapalhado o andamento, né? Olha aí, se algum desses recursos volta por inadministração, é muito grave. A gente pode reformar o nosso teatro de arena, a gente pode ter um estudo social, pode reformar as paredes da escola, né? Uma série de atividades que poderiam ser muito boas para a cultura da cidade, que não vê dinheiro desde 2016 e que estão lá represadas, né? Então, é isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Obrigada, Lucas. Pelo que eu vi aqui, no próximo inscrito sou eu e depois o Julimar. Tá bom? Parabéns, Lola, pela organização dos dados, né? E é uma oportunidade de demonstrar, de apresentar esses dados para a comunidade do Guará, né, que está participando aqui dessa reunião. Eu só fiquei curiosa com relação ao status, né? O que significa mesmo, tá? E aí que vem um olhar da comunidade. O que significa em andamento? Em andamento já foi assinado e o recurso já está em andamento ou está em andamento a negociação? Né? O Grafitar Centro é a mesma coisa. Aguardando posicionamento da administração. Aguardando posicionamento da administração já foi em andamento, já foi assinado e a administração não executou? Ou, entende, assim, o que significa cada status desse para a gente poder acompanhar. O a definir ali ficou muito claro, né? Ou seja, existe uma vontade, uma promessa do Reginaldo Sardinha, Érica Cocai, Fábio Félix e Arlete Sampaio, então existe uma promessa que não está nem aguardando da administração e nem em andamento, né? Tá definir a promessa e como é que vai ser executado isso. E aí o Gilimar se inscreveu, provavelmente são status dado por ele, né? Que ele organizou isso junto com o Conselho Regional de Cultura aqui do Guará. Tá bom, Gilimar? Então, fiquei com essas dúvidas com relação ao status, para a gente deixar bem transparente aqui para a comunidade que nos acompanha. Julimar, tá aí? Vamos lá. Vamos lá. O recurso, vamos começar do começo, né? O recurso do Leandro Graz é o que está um pouco mais adiantado, né? Ele já está na Secretaria de Cultura, em análise. O que está faltando realmente é o desbloqueio, né, pela Secretaria de Economia, tendo em vista que boa parte desses deputados são de oposição. Então, temos essa dificuldade, né? Nesse sentido, como o Lucas falou aqui agora, o do Leandro Graz é para um projeto online, né? Valor de 160 mil. Já tem um parecer favorável da Secretaria de Cultura, inclusive o secretário de Cultura esteve na administração do Guará, semana retrasada, se eu não me engano, uma segunda-feira, para tratar desses recursos, né? Porque o que acontece aqui na administração do Guará é de conhecimento da Secretaria de Cultura, né? É de conhecimento de várias cidades satélites, né? Essa dificuldade que nós temos de executar esses recursos, e por isso que eu convidei o Bartolomeu para estar aqui presencialmente com a subsecretária Sol, né, para tratar dessas emendas, né, com uma forma de facilitar a execução desses recursos, né. Esse recurso do Leandro Graz está precisando da liberação da Secretaria da SECOM, né, da Secretaria de Economia. Isso, de Economia. O recurso do Reginaldo Veras precisa, por que está aguardando o posicionamento da administração? Porque precisa do projeto, né? Precisa do projeto básico, né? Que precisa ser feito pelo engenheiro da administração, solicitado já há meses, né? E ainda não tivemos resposta. Então, o deputado ele não pode encaminhar o recurso
né, que deve ir para a Nova Cap, mas a Nova Cap precisa deste projeto, né, precisa do projeto para abrir licitação, edital, né, edital de licitação da empresa que vai executar as obras, né, no caso a reforma da Casa da Cultura Que é e do Teatro de responsabilidade, Arena. que é responsabilidade Oi? de responsabilidade de quem na administração esse processo não caminhar? Da Colic, né, da Colic, na pessoa do engenheiro Marcos, né, que é a coordenação de licenciamento, né? Assim como a transferência da Biblioteca Pública do Guará precisa do encaminhamento da administração, né, da administradora, como tivemos aquela reunião com o deputado Delmácio, em que ele se comprometeu a fazer essa liberação, né, do espaço, ainda não foi liberado, por isso que o deputado ainda não encaminhou um recurso para a Nova Cap, né, porque a Nova Cap ela não pode executar um recurso sem sequer um projeto básico, né. O projeto do Grafitaço do Sertão do Hermeto já está em processo, aí vai ir via PEDAF, né? Então é muito mais rápido, né? Via PEDAF, né? O Lucas conhece bem aí esse processo, né? Que é muito mais ágil, né? Arlete Sampaio. PEDAF, só para explicar, é o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira da Secretaria de Educação. Ou seja, esse processo não passa pela administração, por isso talvez ele esteja caminhando. Isso. O nosso plano, né, é que nenhum desses recursos passe pela administração, né? A própria administradora disse ao secretário, né, que a administração não tem capacidade, ela, né, com essas mesmas palavras, né, ela falou que não tem capacidade técnica para executar e sequer para abrir um edital, né, em nenhum desses processos, né? Tive que passar por essa aí na frente do secretário de Cultura. Arlete Sampaio, né, está destinando 250 mil também para a transferência da biblioteca pública, ou seja, são 500 mil, né, para a transferência da biblioteca pública para a administração, o que precisa dessa liberação da administração, da administradora, no caso. É só uma assinatura, o processo já está lá no gabinete há pelo menos 2 meses, né? 150 mil para o Teatro da Administração, para a reforma do Teatro da Administração, que precisa também dessa assinatura, né? É uma assinatura eletrônica, não gasta nem caneta, né? É só a senha lá, né? E essa autorização ser liberada, né? Por ordem do deputado da cidade, né? Reginaldo Sardinha, esses 100 mil ainda a gente vai ter um encontro com ele amanhã, né? Na realidade, para definir o valor, né? O valor desse estudo social, né? Ainda não está definido em 100 mil reais, na realidade. E ele ainda estava para dar um recurso para a reforma da Casa da Cultura Antiga, né? Então, em visita ao Jornal do Guará, ele foi informado que a Casa da Cultura Antiga seria demolida pela PPP do CAV, né? E aí ele ficou ainda a definir também se iria destinar esse recurso, né, para a reforma da Casa da Cultura. Afinal, se houver uma demolição, não faria sentido, né, ele destinar esse recurso. Esse projeto da Praça das Artes é um projeto que foi uma praça que foi citada até pela Regina, né, que fica ali na 22, em frente à 7, ali em frente aos bancos, que é um projeto de revitalização do espaço, né, para uma feira de artesanato, feira de produtos orgânicos e apresentações culturais quando for possível, né? Então, esse projeto deve ser para o ano que vem. A Erika Cocai sugeriu para que a bancada de distritais, que ela tem acesso aqui ao Guará, possa assumir esse projeto, né, devido à desburocratização, né, pelo menos em tese, né, porque a Erika Cocai é deputada federal, né, então é um recurso um pouco mais complexo de ela enviar para cá. Então, ela sugeriu. Já tivemos uma reunião com o chefe de gabinete do Fábio Félix, que deu parecer favorável ao projeto. Semana que vem teremos uma reunião com o chefe de gabinete da Arlete Sampaio, né? E a Erika Cocai e o Fábio Félix devem vir visitar aqui o local, né, para conhecer o projeto de perto. E aí, numa próxima reunião, a gente pretende estar apresentando também esse projeto para todos e todas. É isso. Obrigado, Gilmar. Então, somando aqui, Se tiver alguma dúvida, aqui a discussão.
Deu R$ 1.800.000, gente. Não deu 3 milhões, não, exagerei. Eu só queria falar rapidamente, o já está escrito, claro, mas só fazer uma observação rápida, um adendo aqui, que todos os processos que dependem de alguma ação da administradora ou da administração estão aguardando posicionamento, ou seja, não estão caminhando. Os outros que não têm interface, por exemplo, fica lá pela Secretaria de Cultura, direto. O Grafitaço Central é pela Secretaria de Educação, direto, né? Esses dois aí já estão em andamento. Agora, os que precisam da administradora assinar estão parados. E quais são? Reforma da Casa de Cultura, importantíssimo, que está rachando. Teatro de Arena do Guará, que está abandonado há muitos anos, precisa de uma reforma também. Uma biblioteca, de fato, para o Guará, pública, que não está assinada também, então está lá parada. E o Teatro da Administração, que quando chove, infiltra, é muito salubre lá também. Todos esses 4 aparelhos públicos estão sem manutenção, sem recurso, porque depende da administração, da encaminhamento, e ela não dá há algum tempo, a questão de meses já. Tá bom? Obrigado. Joel? Eu queria fazer apenas uma observação nesse último item, é, é, Praça das Artes, é que se o local que ele falou é aquele local em frente à SEB, me parece que aquele terreno foi vendido. Pelo menos a informação que eu tenho é que a TerraCap licitou aquele terreno todinho ali e ele foi vendido. Não sei se essa informação se confirma. Aí talvez o Julibá possa dar informação para a gente mais precisa. É isso. Não, acho que não. Eu acho que não, Joia, mas eu vou até averiguar, porque realmente tem algumas projeções ali próximo, né? Eu sei que tem algumas projeções ali próximo, mas eu não tenho essa informação de que a praça, né? Até porque, por ser uma praça das artes, né? É uma praça, é um equipamento cultural, né? E por lei, um equipamento cultural, ele não pode ser vendido, né? Então, assim, eu vou buscar essa informação. Com certeza, gente, uma praça não pode ser vendida. A praça é um patrimônio público de uma comunidade. Algum terreno contíguo ou próximo pode ser vendido. Agora, uma praça é bem improvável, viu, Joel? Talvez seja isso, alguma projeção ali perto, e aí o interesse da praça fica conjugado na obra, né, e tal, mas a praça mesmo, imagina que a praça da QE 26 aqui, vendida para algum proprietário particular, não pode. Então, são Ok. espaços públicos e intransferíveis, eu creio. Tá bom. É só uma observação para ajudar. Mas é importante, velho. Mas Obrigado legal. pela informação. Vou buscar essa informação, porque no Guará tudo é possível também, né, o presidente? É verdade. Obrigado, Joel. Bom, gente, estamos chegando perto da hora limite. Queria saber se alguém mais queria fazer uso da palavra, só para complementar aqui, para fechar com a Regina. Nós já temos um contato muito, muito bom com a promotora dessa vara que trata das administrações regionais. Eu não me recordo agora, a promotora dos direitos difusos. Ela trabalha ali no Riacho Fundo, ela estava em Cíntia. férias, doutora Cíntia Costa Silva. Então, nós já fizemos algumas ações no Fórum de Cultura, ainda não estava aqui na regional, não estava no Conselho Regional ainda. O Fórum de Cultura conseguiu boas vitórias em relação à LOC. Assim que ela foi implementada, alguns administradores espalhados pelo DF, contrariando todo o ano de 2018, teriam contrariando, indo contra, não deixando acontecer, e a gente, com a doutora Cíntia, ela colocou os administradores a par da legislação, porque é importante todo mundo entender que a LOC vem confrontar uma eterna, uma antiquíssima relação clientelista e fisiológica dos conselhos regionais e das gerências de cultura com os, entre aspas, proprietários das regiões administrativas, que são alguns parlamentares.
Então, isso é uma luta, é uma disputa política e que a gente precisa do apoio de todos. Por isso que me causa muita tristeza ver alguns órgãos de comunicação aqui que não conseguem entender o alcance, ficam procurando firulas jurídicas ao invés de apoiar esse instrumento que é fundamental para a maioridade da nossa comunidade. Então, é muito importante frisar que a lei orgânica da cultura é um avanço. A gente sai do satélite, a gente sai da dependência da politicagem fisiológica, clientelista, de interesses particulares de alguns deputados, para uma ação livre, republicana e boa para toda a comunidade, um crescimento que a gente precisa de ter. A nossa cidade é uma riqueza em termos culturais, nós somos um verdadeiro celeiro, temos todas as manifestações culturais, todas com riqueza e propriedade, e precisamos fazer com que isso ande. Então, agradeço muito a vocês, a presença de vocês. Abra a palavra aí, por favor, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Quero Mas, pronunciar rapidamente, claro, dizer que a doutora Cíntia, o Ministério Público, é, o Conselho de Cultura do Guará e o processo dar uma lista tríplice da Gerência de Cultura do Guará recebeu uma menção honrosa do Ministério Público. Então, muito embora algumas pessoas critiquem esse processo ou tentem debater ou interpretar de maneira que queira a lei, né? É importante ressaltar que isso é uma construção política, muita coisa da lei ainda precisa ser regulamentada, algumas questões precisam ser corrigidas, mas mas a decisão da caneta, de como os parlamentares vão encaminhar, depende do posicionamento da sociedade. Então, se a sociedade se posiciona de maneira contrária à política de balcão, então a lei vai ser regida dessa forma. Agora, se a sociedade se posiciona favorecendo essa política arcaica de balcão, de troca de favores, né, de interesses escusos, de reuniões fechadas, aí provavelmente uma lei pode ser regulamentada nesse sentido. Então, nós estamos aqui para lutar pela democratização do acesso à informação, democratização do acesso a essas estruturas de poder e ao diálogo, principalmente com essas pessoas. Quando não há diálogo, aí há ações públicas, legais, no que tange interpretação. Obrigado. Boa noite. obrigado. Eu queria reiterar aqui o convite para vocês todos irmos na audiência pública da PPP do CAV, às 15 horas, na Câmara Legislativa, através do gabinete do deputado Leandro Graça. Muito importante a presença de todos. Espero por todos lá. Agradeço. Ju, por favor. Vai ser virtual, Rênio? Vai ser virtual. Vai ser virtual. A gente tem vai ser na Web TV CLDF. A gente vai disponibilizar nas redes o endereço para todos irem lá comparecerem, que é muito importante para a cidade a gente demonstrar a importância dessa audiência pública, que é um local, o coração do Guará pulsa no CAV. Então, eu acho que a gente tem que estar lá fazendo esse coração bater cada vez mais forte e mais poderoso. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Até Obrigada, a próxima. Rênio. Só para complementar aqui, que eu tinha me inscrito, pessoal, o Lucas trouxe duas questões bastante importantes, né? A primeira, que é a nossa luta histórica pela promoção da livre manifestação e a reflexão, né, o que a Regina trouxe, né, a massa crítica, a reflexão, a livre manifestação está no colo dos agentes de cultura, né? Então a gente não pode, de fato, deixar isso morrer, nos calar, né? E trazendo aí pelo status apresentado, o absurdo, o desrespeito, mais uma vez, o status apresentado de orçamento / execução da administração do Guará. Então, foi apresentado ali recursos. O que vai ser feito com recurso e está parado na administração? Mas espera aí, é para ela mesma.
ia para a capacidade de receita dela, ia para fomentar renda, trabalho para os profissionais que moram na administração que ela faz a gestão. Então, assim, eu não sei se é desrespeito, entendeu, Lucas, ou é despreparo. E isso reflete nessas PPPs que a gente vê, que a gente fica falando que não tem recurso, que não tem como reformar, que não tem como gerir, mas se não tivesse como, não teria interesse do mercado privado. O mercado privado ele só entra na jogada se ele vê interesse, principalmente se ele vê condição de receita, de lucro. A gente não sabe utilizar os nossos espaços, a gente sabe gerir um teatro, a gente não sabe gerir uma reforma da Casa da Cultura. Aí a justificativa vamos fazer um PPP, por quê? Isso aí é uma validação da nossa incompetência, quanto gestor público. Então, sabe, é um absurdo, isso é uma coisa que nós do Conselho de Cultura a gente tem que pegar no pé. A administração, existe um recurso, está aqui, está parado aí, por quê? O que você está fazendo? E publicar isso para a comunidade, mostrar a incompetência, que as coisas não acontecem, que as coisas não são reformadas, que a população não tem acesso a espaços decentes por culpa de má gestão e incompetência. Então, deixo aqui minha palavra, meu desabafo. Eu acho que o último que se inscreveu, e para concluir aí, Julimar. Gente, vamos segurar o Julimar, né? Parece aquela piada do coxo. O Julimar caiu. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Um abração. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela participação. Todos bem-vindos sempre. Boa noite, Joel. Obrigado. Obrigado, Regina. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos divulgar o caso.